Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de setembro de 2013, é uma quinta-feira. Nosso verbete é de número 2778. Ele tem 4 páginas, 51 logias e 11 máximos. O tema de hoje é a autocompilação do conhecimento, da especialidade autocogniciologia, e ele foi redigido pelo professor Rômulo Silva, nosso verbetógrafo já veterano. O professor Rômulo é professor universitário, bacharel em ciência da computação, mestre em ciência da computação, brasileiro, natural de Patos de Minas, Minas Gerais, voluntário da Conscienciologia desde janeiro de 2003, docente desde outubro de 2003 e tenepsista desde março de 2008. A autocompilação do conhecimento é o ato de a consim, homem ou mulher, selecionar, reunir, registrar, colecionar e organizar todo o conhecimento possível, tudologia, acerca da própria consciência, micro-universo, e do cosmos, macro-universo, visando o acesso e a utilização adequada em circunstâncias oportunas. O holopensene pessoal da holomnemônica, o holopensene pessoal da autocognição, a organização dos arquivos pessoais, o autodiscernimento separando o conhecimento útil de bagulhos energéticos, o conhecimento desperdiçado, o conhecimento desprezado, o conhecimento esquecido, o conhecimento perdido, a complexidade da indexação cerebral dos processos cognitivos, a enciclopédia da Conscienciologia na condição de compilação do conhecimento evolutivo dos intermissivistas, a psicometria ampliando a cognição a respeito de objetos, pessoas e ambientes, a recuperação de cões através das autorretrocognições, a impossibilidade de esgotamento absoluto do autoconhecimento, as energias conscienciais contidas nos originais, facilitando a rememoração dos parafatos. Agora, aqui na remissiologia, nós destacamos arquivologia, autoenciclopédia, cérebro dicionarizado, mega conhecimento organizado, tesauros cerebral. A autocompilação do conhecimento potencializa a consecução da autoproexis e explicita o nível de auto-organização quanto aos saberes da consciência lúcida, intermissivista, homem ou mulher. E na questionologia, você já fez a compilação do próprio conhecimento? Quais benefícios obteve? Aqui na mega-análise do João Paulo, autossaber, registro, seleção, indexação, acumulação, organização, colecionismo, fichamento, cultura, culturofilia, erudiciofilia, intelectualidade, acumulabilidade, hiperpensenidade, autoinventariograma, autocosmovisiologia, autocogniciologia, arquivologia, mentalsomatologia, mnemosomatologia e neuroconscienciologia. Agora, antes de entrarmos aqui nas perguntas, eu queria fazer uma chamada, lembrar desse curso aqui muito interessante, Teoria e Prática da Personalidade Consecutiva, a Seriexologia, né? E vai ter o estudo de caso do Emílio Littré. E ele vai ocorrer essa semana, né? Vai ocorrer de 20 a 29 de setembro, que é a primeira semana de autopesquisas seriexológicas. Então, nessa semana de autopesquisa seriexológica, vai ter o primeiro Fórum Internacional de Seriexologia, que vários pesquisadores vão apresentar suas pesquisas, né, fazer as palestras. Tem a questão da autoconscientização seriexológica pelo professor Pedro Fernandes. Depois tem biografologia com o professor Alexandre Nonato. Tem a França no século XIX com a professoras Mariana Molina e Milena Mascarenhas. E no sábado tem a biografia de Emílio Littré com a professora Jaqueline Narras. Também tem uma palestra do professor Hernani
Brito, sobre o positivismo, de Augusto Conte, a Parasociometria de Littré, da professora Cristiane Ferraro, a Proexometria de Littré, do professor Laênio Loche, e a Conscienciometria de Littré. Além disso, no domingo tem um campo bioenergético com o próprio professor Pedro Fernandes e o professor Wildenilson Signorini. Pessoal, então é muito interessante essa atividade para quem tem esse interesse, né, na Serexologia. Eu acho que vai ser muito rico, porque é a primeira vez na CCCI que se faz um estudo de caso em relação à Seriex, né, de um colega nosso, intermissivista, aqui, presente ao vivo e a cores, ressomado. E, então, acho que vai ser muito rica essa atividade. Estão todos aí convidados. Para quem não sabe, o Émile Littré foi um médico, filósofo positivista, filólogo e lexicógrafo, e também político francês do século XIX. Ele ficou mundialmente conhecido com a publicação do célebre dicionário da língua francesa em 5 volumes. Ele trabalhou cerca de 30 anos nesse dicionário. E para quem estudou francês e tudo, realmente é uma referência, o Littré. Então, fica aí a dica e o convite. Agora, professor Rômulo, vamos então ao nosso verbete de hoje. E antes de entrar aqui nas perguntas, eu gostaria que você falasse, nos contasse um pouco como foi a inspiração desse verbete, por que você pensou em escrever esse verbete? Então, a ideia do verbete, ela apareceu, assim, na verdade, a partir de uma analogia. Eu sou da área de computação informática, né? E uma das sub-áreas, sei lá, vamos dizer assim, que tem dentro da área da computação é exatamente a construção de compiladores. O que são compiladores? São softwares que, na verdade, fazem análise de programas, né? Eles fazem uma análise de programas para converter para um código executável, né, que a gente fala, que é realmente o programa que vai executar na máquina. Então, ele tem que fazer todo um processo de análise, que a gente chama de análise léxica, análise sintática, análise semântica, que é mais ou menos semelhante àquilo que a gente, na verdade, faz. Quando você lê, por exemplo, alguma coisa, quando você aprende o português, você aprende isso, né? Então, vamos dizer assim, foi a partir daí que surgiu a análise. Na verdade, só inicialmente é que surgiu essa analogia, porque depois, no fundo, o verbete ele tem uma outra conotação bem diferente dessa, né? Certo. Agora, ao verbetógrafo. Na estrangeirismologia, página 1, você poderia comentar mais sobre os hiperlinks, mais uma analogia, cerebrais à luz do conhecimento neurocientífico atual? Então, os hiperlinks cerebrais, né? Se a gente for parar para analisar como que funciona, por exemplo, a nossa memória, né? A nossa memória ela não funciona de maneira linear, totalmente linear. O que eu quero dizer com isso, né? Você não vai lá e vai, agora eu vou lembrar tal fato, agora eu vou lembrar tal coisa. Não funciona geralmente assim, né? Então, em geral, existem ligações, né, entre, vamos dizer, tem até as sinapses aí nesse processo, né, que envolve isso, fazendo ligações entre fatos. Então, por exemplo, se você teve uma experiência em algum lugar, aí, por exemplo, às vezes o cheiro que você sentiu naquele momento, tudo isso vai compor a memória relacionada, às vezes, àquele fato. Então, às vezes o que vai te causar a lembrança, por exemplo, do fato, às vezes vai ser um cheiro. Quando você sentir novamente aquele mesmo cheiro, você vai fazer uma lembrança. Então, ou seja, esse processo, ele é um processo muito semelhante, né, por isso que eu fiz uma analogia com o hiperlink, né, que a gente tem da web. Né? Então, você tem lá uma página onde você clica, aquilo te direciona para um outro ponto. Né? E a nossa memória funciona muito assim também. Né? Quando você tem igual eu falei, um cheiro, pode ser alguma outra coisa. São os ganchos mnemônicos. Exatamente. Então, aquilo às vezes ativa uma outra porção de memória que você nem esperava. Né? Então, são essas diferentes ligações que tem no cérebro. Né? Se a gente for parar para pensar, é bem complexo esse processo, como que o cérebro faz todo esse trabalho, né, vamos dizer assim, de indexação, e como é que a gente acessa aquela memória num determinado momento. Né? Realmente é impressionante como que um sentido somático pode acionar a holomemória, né? É impressionante isso. Bom, na fatologia,
Página 1, linha 2 e 3. Qual o seu critério pessoal para a distribuição dos livros na estante ou armário? Eu sabia que eu ia me perguntar isso. No momento está até difícil, porque eu estou com uma estante que não está cabendo mais as minhas coisas. A gente está fazendo até um processo lá de fazer uns armários agora, que vão ter muito mais espaço, vai ficar sobrando espaço. Mas aí eu já tenho uma ideia do que eu pretendo na hora que eu tiver isso, né? Porque eu acho que, primeiro, a questão de organização nos livros, na estante, o que eu quis colocar é porque tem que ser de uma forma que te facilite na hora que você quer buscar aquilo, né? Então, você tem que ter um critério pessoal seu para você distribuir esses livros de uma forma que fique, vamos dizer assim, mais fácil de achar. Então, por exemplo, se você vai numa biblioteca, qualquer biblioteca tem um processo de organização dos livros. Eles geralmente têm lá todo um processo de catalogação que eles dividem, né, por área e etc. Isso é um critério. Mas, às vezes, por exemplo, na sua casa, talvez esse critério não seja, por exemplo, o mais adequado. Às vezes, de repente, tem que ser mais para o seu uso. Por exemplo, eu sou professor, então eu dou aula de várias disciplinas. Então, por exemplo, uma coisa para mim que eu acho interessante é eu ter dividido, por exemplo, por disciplina. Isso facilita para o meu dia a dia. Então, eu vejo assim, você tem que ter um critério de divisão que te facilite na hora que você vai buscar. Porque aquela coisa de aonde é que está aquele livro tal, e aí que você começa a procurar e não consegue encontrar, né? Você perde, às vezes, muito tempo com isso. Então, é interessante ter uma forma e um critério que facilite para você. Então, por exemplo, aqui na holoteca, a gente vê, né, que a divisão não é a de biblioteca normal, que a gente encontra por aí, né? Quem for na holoteca, lá no holociclo, vai ver que a divisão está feita em tecas. Não é o mesmo critério das bibliotecas convencionais, né? Então, cada um tem que ver como é que é a sua forma. Então, quer dizer, a biblioteca é sua, você que tem que dar o tom da sua organização ali, né? Mas colocar de uma forma que aquilo seja prático, que aquilo seja, vamos dizer assim, né, fácil de você encontrar a informação na hora que você precisa, né? Então, eu acho que tem isso. Seria mais agora, professor Rômulo, dentro desse aspecto, só complementando aí o que você está falando, eu me lembro que em alguma ocasião, porque morando aqui em Foz, né, isso fica mais facilitado, mas é uma técnica que eu indico, para mim foi muito boa. Eu arrumei uma consultoria, tinha umas colegas nossas fazendo isso há um tempo atrás, eu não sei hoje como está esse serviço, mas enfim, no caso a pessoa me ajudou a fazer uma triagem da minha biblioteca pessoal. Então, parte eu doei para a holoteca, porque aqui até você coloca, né, o autodiscernimento, separando conhecimento útil de bagulhos energéticos. Não é que você vai doar bagulho energético para a holoteca, não é isso. Mas é que às vezes o que é bagulho energético, entre aspas, para você, que está ali há anos o material, que às vezes você já usou, você já pesquisou, já leu, já escreveu sobre aquilo, já produziu. Você sabe que aquilo é página virada da sua produção mental somática e você pode estar doando aquilo para uma holoteca, uma biblioteca e abrindo espaço na sua biblioteca pessoal para você trabalhar com mais tecnicidade, como você colocou, não é? Fazer a sua arrumação mais... É importante. Não sei como é que você vê assim essa... Sim, é importante a pessoa ter, vamos dizer assim, critério para saber o que ela fica e o que ela se desfaz, né? Então, no caso, por exemplo, livro a gente nunca joga fora, né? Gosto falando, você doa, né? Mesmo que não sirva para a holoteca, às vezes serve para alguma outra biblioteca, claro, né? Mas vamos dizer assim, mas no caso, por exemplo, até mesmo papéis, né? Anotações, às vezes que você tem, às vezes alguma coisa você tem que separar e ver o que ainda é útil, pode ser útil ou não, né? E aquilo que às vezes já não tem mais razão de ficar guardando, justamente porque ficou velho, ficou antigo e aquilo não tem mais utilidade. E ter essa forma de organização dentro dos arquivos pessoais e da biblioteca para facilitar na hora que você precisa localizar a informação. Né, que o problema mais sério, acho que é bem esse. Exatamente. É na hora que você fala, e às vezes é aquela famosa pressa, né? E agora tem que achar tal coisa, eu tenho pouco tempo para achar esse documento. Pronto. Se a pessoa não sabe onde está, vai se perdendo um monte de tempo com aquilo, né? Então, eu acho que tem que ter um critério, e esse critério tem que passar pela, vamos dizer assim, pela sua maneira de você usar aquela informação também, né?
Porque senão não adianta. Igual eu estou falando, às vezes uma coisa mais prática, até uma coisa simples. Por exemplo, se você tem uma estante que vai até o teto, evidentemente, melhor é que você coloque mais embaixo aquilo que você usa mais frequentemente. E aquilo que você usa menos, mais para cima. São coisas simples, mas que fazem diferença. Se você for começar a olhar, né, depois, com o passar do tempo, isso, né, faz diferença. Agora, esse problema de você acessar o que você guardou, eu concordo com você, é o mais difícil, é o mais sério, né? Você sabe que você tem o material, e muitas vezes até digitado mesmo, né? É um problema, como você manter os seus arquivos. Você tem alguma dica, alguma orientação? Então, nesse aspecto eu vou dizer o que para você? Como eu sou da área de informática, eu acho que a informática ajuda bastante. Por exemplo, eu tenho lá uma planilhazinha, né, que eu estou alimentando aos poucos, né? A minha ideia é fazer isso com a minha biblioteca inteira, né? Você pode cadastrar lá, por exemplo, colocar cada autor, os livros que você tem, mas não só isso, porque isso a biblioteca convencional também tem. Mas às vezes, vamos dizer assim, os assuntos chaves que são tratados naquele livro que para você são importantes. Porque eu acho que esse talvez seja a coisa mais difícil, porque na hora em que você quer encontrar, você fala, eu li isso aqui em algum lugar, foi em algum livro, aí só que você não lembra qual livro foi, qual é o autor. Então, quer dizer, nessa hora o autor, o título não vai ajudar tanto, né? Mas se você tiver essa forma, até na biblioteconomia eles estudam isso, né? Que é como se você fizesse uma espécie de fichamento do livro, mas assim, mais voltado para o seu interesse. Quando, por exemplo, quando você usou aquela informação, seja para escrever um artigo, alguma coisa, qual foi a parte daquela informação que realmente para você foi relevante? E você anota aquilo de uma forma, e você pode registrar isso inclusive no computador, numa planilha, ou em algum sistema assim. Que depois, quando você quer procurar, você vai lá e procura. Aí você encontra, é nesse livro que tem isso. Então você vai atrás do livro, né? Se ele estiver bem posicionado na estante, de uma maneira que você adotou algum critério, fica mais fácil de achar, né? Então, é importante, acho que a pessoa pensar nesses recursos, eu acho que a informática hoje dá, que facilita bastante isso, né? Principalmente porque a gente, justamente, quem digita muito, né? Tem muita coisa digitada, na hora em que ela precisa encontrar aquilo. Então, né, aprender a usar os mecanismos de busca que tem dentro do próprio, né, se for Windows ou todo o sistema operacional tem isso, né? Onde você pode encontrar um arquivo pelo conteúdo do texto que está ali, né? Tem ferramentas que fazem isso. Então, ajuda bastante esse tipo de coisa, né? No Amigos da Enciclopédia tem, né, um sistema holoserver, né, que você pode puxar pela palavra-chave, né, que é bem prático. No caso dos livros, né? Da Conscienciologia. Porque nesse caso aí, o livro está, quando assim, foi digitalizado e ele foi todo, né? Foi convertido para um formato adequado. Eu estou falando porque na sua casa você provavelmente não vai fazer isso. Né? Você não vai digitar o livro, você não vai comprar um scanner para fazer isso, ainda tem que passar todo um processo lá de OCR, que é para reconhecer, transformar a imagem, na verdade, em caracteres, né? Você não vai fazer isso. Mas, por exemplo, nada te impede de você fazer isso que eu falei. É como se fosse um fichamento de cada livro que você tem na sua biblioteca, onde você vai colocar quais são os assuntos do seu interesse principais, na sua visão, daquele livro. E você ter isso digitado, por exemplo, numa planilha que seja em Excel ou em alguma coisa assim, que depois você, né, fazendo um find lá, você vai achar, opa, tem isso nesse livro, naquele livro. Então, ajuda bastante, né? Esse tipo de coisa. Agora, esses sistemas de busca que você falou, seria aquele Google, Chrome Search, alguma coisa assim, esses que procuram dentro do arquivo. É isso que eu estou falando, até no próprio Google Windows Search, ele tem isso. O Windows entendeu? também tem. Também Isso é uma boa dica também. Tem muita gente que não sabe dessa ferramenta. Às vezes, vamos dizer assim, mas usar, esse que eu estou falando da planilha, porque eu estou pensando mais naquele material que está fora do computador, né? Que são os livros, por exemplo, que você comprou e que não tá digitado, né? Então, mas você fazer um fichamento que seja simples de cada um dos livros da sua biblioteca que você tem, mas com esse foco, né? Com essa visão de que é que tem naquela obra que te serviu. Então, para você não anotar só aquela coisa tradicional que todo mundo anota, que é autor, título, editora, não sei o quê, que na hora H, às vezes não é aquilo que vai te ajudar a achar o que você está precisando, né? Então, é importante você ter essa visão do conteúdo do livro. Porque
Porque às vezes o título, por exemplo, não tem nada a ver com o conteúdo que está lá dentro, assim, não vai te remeter ao conteúdo que você está precisando, né? Tem que pensar nisso. Seria uma remissiologia, né, nesse fechamento. Boa dica, então. Agora, professor Rômulo, aqui na linha 9, na fatologia, você poderia nos explicar sobre a individualidade da autorrepresentação do conhecimento? Aí ele complementa: embora o conhecimento seja amplo e disseminado, cada qual tem o seu corpus de conhecimento adquirido, individualíssimo. A questão toda é o seguinte, a gente vê isso, eu sou professor, né? Por exemplo, eu sou o mesmo professor, estou dando a mesma aula para os 40 alunos. Cada um deles vai entender, às vezes, aquilo que eu estou explicando de uma forma, uns vão absorver mais, outros menos, cada um vai ter uma maneira, às vezes, de, vamos dizer assim, se apropriar, né, do conhecimento, e cada um, né, cria representações mentais daquele conhecimento que ele está adquirindo. Essas representações mentais aqui, que é exatamente isso que a gente está falando, da individualidade da autorrepresentação, ela varia de pessoa para pessoa. Cada pessoa tem uma representação mental diferente do conhecimento. Ela não representa da mesma forma, né? Então, isso fica muito difícil de você querer, generalizar, achar que todo mundo vai ter exatamente o conhecimento igual, idêntico. Não dá. Então, olha que a minha área, a área de exatas, né, que teoricamente é uma das que tem menos, vamos dizer assim, dá margem, né, menos margem para a pessoa ficar, sei lá, fazendo muitas variações, mas nunca tem assim a pessoa que pensa exatamente igual a outra. Isso advém um pouco disso, também da bagagem de cada um, né? Não só dessa vida, mas das vidas anteriores. Então, quer dizer, tudo isso influencia na forma como a gente armazena o conhecimento, como é que a gente representa esse conhecimento e como é que a gente faz também a recuperação dele. Então, tá atento para isso, né? Então, quer dizer, a pessoa até se observar como é que ela faz para representar o conhecimento que ela adquire, né? E, por exemplo, isso também varia de área para área. Se uma pessoa que, por exemplo, está vamos supor, estudando matemática, ela tem uma forma de aprender aquele conteúdo. Se ela vai estudar história, às vezes ela usa uma técnica completamente diferente daquela que ela usa. É a mesma pessoa, mas ela vai usar uma técnica diferente, porque a forma como que ela depois vai recuperar, né? Porque eu estou sempre enfatizando a questão da recuperação, porque não adianta a gente aprender alguma coisa se depois eu não tenho acesso àquilo, eu não recupero, né? E é tão chato, né, quando você fala assim, poxa, eu sabia isso, né? É aquela famosa, eu sabia isso. E aí você fala, e onde é que está o conhecimento? Ele está lá, em algum lugar do seu cérebro, às vezes o conhecimento está ali, né? Mas tem algum caminho, né, uma sinapse específica, que te guia para chegar e ter acesso àquela informação, né, na hora em que você precisa, né? Rômulo, nesse caso aí, você está comentando, você está falando sobre a apreensão de informações externas, né? Quando se trata de autoconhecimento, né, que você traz aqui a autocompilação do conhecimento, você está se referindo ao autoconhecimento, não é isso? Não só ao auto, também ao conhecimento externo. É porque é do macrocosmo. É a autocompilação, porque é aquela que a pessoa faz. Uhum. O conhecimento pode ser a respeito dela e pode ser também a respeito do cosmos, pode ser alguma coisa externa. Porque, por exemplo, eu também, né, vamos dizer assim, na hora que eu vou fazer minha autopesquisa, né, a forma como eu represento eu mesmo dentro de mim, como é que eu funciono, como é que eu sou, como é que são as minhas características, provavelmente não vai coincidir, por exemplo, com a visão que a Márcia tem, que a Dulce tem de mim, entende? Então, por exemplo, não significa que eu esteja 100% certo. Né? Pode ser, às vezes a gente, por exemplo, tem autodistorções, né? A respeito de si mesmo, a respeito, inclusive, do conhecimento que a gente adquire, né? Então, tudo isso entra nessa condição de que é uma coisa individualizada. Agora, a autocompilação, porque é a própria pessoa que tem que fazer, não tem jeito de fazer por ela, entende? Cada um tem que fazer a sua. Sabe por quê? Eu queria que você comentasse sobre o holopensene pessoal da autocognição. Né? Então, uma pessoa que se conhece muito bem, né? O que predomina no holopensene da pessoa, né? Penso que seja... Eu acho que seja detalhismo, observação, né? Que a pessoa que tem bastante detalhismo, bastante autoobservação, né? E a gente observa o seguinte, essa coisa do conhecimento, tanto faz se é o conhecimento dito externo, né? Ou o próprio autoconhecimento, a gente adquire ele muito pela interação com as pessoas.
É na interação com as pessoas Sim. que a gente adquire essas informações. Então, por exemplo, você, na verdade, só consegue se autoconhecer também mais profundamente na medida em que você interage com as outras pessoas, em que as pessoas vão te dando feedback, em que você começa a observar suas próprias reações perante aquilo que as pessoas lhe falam, né? Eu pensei também no aumento da autenticidade, né, do anticonflitismo também, né? A pessoa, quanto mais vai se conhecendo, vai tendo mais pacificação íntima também, né? Penso assim. Eu diria que é um pré-requisito. Eu não sei se eu posso dizer que é suficiente. Às vezes a pessoa até se conhece muito, mas ela não se mostra tanto, né? Sim. Não sei, ela, às vezes pode até não ser autêntica. Eu não sei se uma coisa necessariamente implica na outra, né? Até porque a pessoa, mesmo que não se conhece, ela pode ser bastante autêntica, né? Vamos dizer assim, ela pode agir com certa Entendi. espontaneidade, naturalidade, né? Ela é aquilo daquele jeito mesmo, mas ela mesma, por exemplo, nem se percebe tanto, né? Porque Então, eu pensei, né, são a pessoa que coisas que têm relação, mas elas não são assim totalmente uma implica na outra, né? Porque se a pessoa se conhece bem, porque ela está fazendo autopesquisa, né? Porque a autopesquisa implica em reciclagem, renovação, né? Qualificação pessoal, né? Porque aí a pessoa colocou um objetivo na autopesquisa, né? Colocou uma meta, alguma coisa nesse sentido, né? Certo. Você, na efeitologia, você poderia comentar o abortamento do efeito Dunning-Kruger? Dunning-Kruger, né? Esse efeito, né? Esses dois pesquisadores aí, eles, na verdade, é um estudo que eles fizeram, que eles demonstraram que acontece das pessoas que têm pouco conhecimento, às vezes, de uma determinada área, e elas acham que elas conhecem mais do que as pessoas que são especialistas, né? E aí isso leva a pessoa, às vezes, a tomar decisões erradas, impensadas. Por quê? Porque ela tem um excesso de confiança no próprio conhecimento, que ela acha que sabe muito, mas na verdade ela sabe muito pouco sobre aquele assunto, sobre aquilo que está sendo, né, colocado em questão. Então, a gente fala do caso, né, o abortamento do efeito Dunning-Kruger seria exatamente isso, porque na hora em que você começa a fazer essa autocompilação do conhecimento, que é para atingir uma cosmovisão maior, né, vamos dizer assim, a pessoa vai começar a constatar que ela não sabe o tanto que ela acha que ela sabe a respeito daquele assunto. Então, ela não vai, vamos dizer assim, né, criar essa superioridade ilusória que faça com que ela cometa erros grosseiros, né? A questão desse efeito é exatamente isso. A pessoa comete erros, às vezes até grosseiros, porque ela confia demais no próprio conhecimento a respeito daquele assunto, mas no fundo ela conhece muito pouco, né? Ela acha que ela sabe mais que os especialistas daquela área, por exemplo. Entende? E isso é um problema. A gente vê pessoas assim, né? Então... Oi. Alô. Rômulo, estava olhando aqui a tematologia, né? Você colocou o tema central neutro, né? Eu fiquei pensando assim, olhando na definição de definologia, né? Selecionar, reunir, registrar, colecionar, organizar todo o conhecimento acerca de si mesmo e do cosmos para usar isso em circunstâncias oportunas. Se você colocou que o tema central é neutro, significa que há situações em que isso tudo é nosográfico? Pode ser, depende da cosmoética da pessoa, depende da qual a intenção que ela quer usar esse conhecimento, né? Porque, às vezes você pode ter uma pessoa que ela tenha, vamos dizer assim, ela fez uma compilação enorme, por exemplo, a respeito da área profissional dela, né? Mas ela usa aquilo de uma forma, vamos dizer assim, anticosmoética. Entendi. Então, por isso que é neutro. Entendi. Faz tudo isso aqui com arma, sei lá, alguma coisa desse tipo, álcool. Entendi. Obrigado. Às vezes é um viés, é alguma, né, mas aqui no caso pode ser muita coisa anticosmoética, né? Com certeza. Alô? Rômulo, eu tinha 3 questões para a gente debater. A primeira, eu queria que você ampliasse a penúltima linha da fatologia, a complexidade da indexação cerebral nos processos cognitivos. Tá, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? Mas vamos lá. Então, se a gente for pensar na forma, por que eu chamei de indexação cerebral, né? Bem, a gente tem as memórias lá, tem os neurônios, né? Você, à medida que você vai aprendendo ao longo da sua vida, né? A sua memória, aprender significa, de alguma forma, reter aquele conhecimento, ou seja, armazenar.
Então, aquilo está sendo armazenado de alguma maneira lá, né? Dentro do nosso cérebro físico mesmo, tem que ter alguma coisa ali que permita essa informação ser guardada. O que permite você recuperar uma informação, um conhecimento, é o processo de indexação. Ou seja, alguma coisa que te leva ou te remete àquela memória daquele fato, daquela vivência ou daquele conhecimento mesmo, de alguma coisa que você aprendeu. Então, essa indexação cerebral que o cérebro faz, que envolve todos aqueles serotonina, aqueles hormônios, todos aqueles neurotransmissores, né, estão envolvidos tudo nisso, né? Que fazem exatamente esse processo de você ter as sinapses, e é o que permite a recuperação. Essa indexação é o mesmo que fixação? Porque Não. A gente conhece a indexação monetária e financeira, né? Indexação, o que você falou, monetária? É fixação? Ah. É fixação de uma coisa? Sim, uma coisa é a fixação. A outra coisa que eu estou chamando aqui, indexação, é como uma ideia de índice, é como é que você encontra. É uma organização, né? Como uma é que maneira você de... acha aquilo lá dentro. Então, vamos supor, por exemplo, eu não sei se já aconteceu com você, mas, por exemplo, já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes eu vou ler algum material, vou fazer alguma coisa, ou estou conversando com uma pessoa. E aí, às vezes, é um negócio que às vezes faz muito tempo, por exemplo, que eu não estudo ou não mexo, sei lá, naquele assunto. E aí, quando eu pego aquele assunto e começo a ler, ou começo a discutir com a pessoa, começo a vir à minha lembrança determinados fatos, ou às vezes algumas coisas relacionadas com aquele assunto. E às vezes, até para minha própria surpresa, eu falo, nossa, nem lembrava de que eu sabia esse negócio aqui. Nem lembrava disso. Quer dizer, aquilo não estava assim no meu uso cotidiano, não estava, né? Mas ele estava armazenado em algum lugar. Estava lá, né? Agora, o que me permitiu com que eu pudesse fazer a recuperação dessa informação naquele momento? É esse processo de indexação que o cérebro faz, né? Porque às vezes está armazenado, tanto é que, por exemplo, quando se estudam, às vezes aquelas pessoas que sofreram lesão, né? Que os neurocientistas gostam de estudar, por exemplo, pessoas que têm esses processos, para ver como é que funciona o processo físico do cérebro, né? Então, às vezes a pessoa, por exemplo, lembra de, sei lá, tem uma amnésia, lembra de uma coisa que se passou há muito tempo, não lembra do que aconteceu agora, né? Então, esse processo de indexar, ou seja, qual é o caminho, né, que se faz para chegar até aquela informação, né, é uma coisa que a neurociência ainda está estudando e nós estamos tentando entender, mas a gente vê que não é uma coisa simples, né, vamos dizer assim, né? Tem todo um processo intrincado aí de informações que o cérebro usa, né, para que permita essa recuperação da informação. Essa recuperação da informação que você falou ocorreu. Eu comecei a reestudar o latim, e aí fui para o direito romano, e começaram a vir coisas que eu tinha estudado há 3 décadas atrás. Então, estavam guardadas em algum escaninho da mente. Acho que você comenta na auto-organizaciologia, né, na página 3, a qualificação, a sofisticação desse processo. Né? Aonde que você está dizendo? Antes da acabativa. Ah, sim, que eu coloquei aqui que a acumulação reiterada de conhecimento conduz à sofisticação da auto-organização, imprescindível à localização em tempo hábil da informação mais útil, prioritária e esclarecedora no momento evolutivo. Tem relação com isso, né? Então, essa forma da gente guardar a informação, né, e à medida que você vai adquirindo mais conhecimento, chega algum momento que, se você quiser, na verdade, ter mais, você tem que organizar aquilo de alguma maneira, porque senão você fica meio perdido. Não é assim? Então, por exemplo, sei lá, né? Porque, às vezes pode ser de uma área simples, vou falar da minha, né? Porque às vezes a pessoa, todo mundo pensa, computação só tem aquilo, é aquilo, né? Mas, na verdade, quando você começa a estudar, tem muita coisa ali no meio, né? E você não vai saber tudo de cabeça, assim, de cor, né? Mas você tem que ter uma forma de organizar esse conhecimento que você adquire. Em toda a área de conhecimento você tem isso. Por isso que você tem o processo da especialidade, você tem o processo da sub-área. Então, você tem formas de organizar, até mesmo, por exemplo, quando você coloca os tópicos, os itens relacionados com aquele conteúdo que você está estudando, né? Tudo isso são maneiras de facilitar esse processo de você armazenar, mas também recuperar.
Porque não adianta, né? Às vezes aquilo ficou perdido lá na memória e depois, como é que você faz para recuperar? Você fica naquela esforço, mas eu acho que eu lembro disso aqui, e aí, né? E o negócio não vem à tona na memória, né? Então, essa maneira de organizar a memória ajuda a gente a pensar, Vamos a facilitar então esse processo. a segunda questão, que é na crescendologia, na página 2, aí no meio, queria que eu explicasse, ampliasse o crescendo em espiral. Socialização, externalização, combinação e internalização. Esse processo que está aí, né, na verdade ele vamos dizer assim, vem da teoria do conhecimento, né, a epistemologia aí, o pessoal que estuda, colocam essas, vamos dizer assim, fases, né, é um ciclo porque, é um crescendo porque justamente ele vai num processo que vai aumentando, né, e é cíclico, né. Então, essa socialização é aquela que eu estava falando da interação pessoal, quer dizer, na interação com as outras pessoas, você vai adquirindo conhecimentos. E depois, o que seria essa externalização? Então, por exemplo, o conhecimento que você às vezes adquiriu, né, que às vezes a gente fala conhecimento tácito, por exemplo. Tem algum lugar aqui que eu cito isso, né? Conhecimento tácito, conhecimento explícito. Então, conhecimento tácito às vezes é aquele que não está sistematizado, mas é alguma coisa que você sabe, né? E aquilo está ali. Então, essa externalização é exatamente esse processo de você transformar um conhecimento tácito num conhecimento explícito. Aí, a fase seguinte, que seria essa combinação, seria quando você exatamente faz uma disseminação desse conhecimento explícito, né? Desse conhecimento que foi explicitado, formalizado de alguma maneira, justamente para ser disseminado, né? E internalização é o processo da volta, né? Porque no momento em que você faz isso, você interage e você acaba, então, aprendendo novamente mais a respeito daquele mesmo assunto. Então, você volta a ele, às vezes até aquele conhecimento vai se tornar um conhecimento tácito para você, só que agora, num outro patamar. Então, por isso que é um crescendo, né? Que vai se confirmando em espiral, justamente porque essas fases vão sempre voltando. Ok. Isso. E fazendo aqui um link com o que dizia minha mãe, que quem muito lê fica cego, ou não deixa de ler, mas você vai ficar cego. Queria que você explicasse o primeiro mito só. Quem muito estuda fica doido. Qual é a interpretação? Ah, sim, isso aí, olha, eu escutei demais na minha infância, infelizmente. Às vezes, porque o pessoal às vezes achava que eu estudava muito, falava, vai ficar doido, esse tipo de coisa, né? Então, é um mito, né? Totalmente um mito, porque eles acham que às vezes a pessoa que estuda demais, ela é doida, mas isso não tem relação direta, né? Então, é um mito, né? Quem muito estuda fica doido, nesse sentido. Eu coloquei porque eu lembrei, tá vendo a minha memória, de eu lembrar desses fatos, das pessoas, né? Você está estudando demais, vai ficar doido. Então, quer dizer, medo de eu ficar doido. Eu nunca achei que eu estava estudando demais, né? Então, eu acho que isso daqui é bem isso aqui. Se contrapõe ao seguinte, ao né? seguinte, o mito do saber não ocupar espaço. Saber ocupa espaço, né? Ele ocupa espaço na cabeça e ele ocupa espaço, inclusive, em casa. Por isso que eu estou agora aumentando os meus armários, minhas estantes, justamente porque não está cabendo mais, né? Então, o saber ocupa espaço, sim. E a gente tem que saber priorizar aquilo que a gente quer guardar e aquilo que a gente, vamos dizer assim, que a gente acha que é mais útil, é mais evolutivo. Porque senão a pessoa vai ficar guardando um monte de besteiras, né? Coisas que não têm aplicação. Ela vai, vamos dizer assim, usar a memória dela com aquilo desnecessariamente, né? Sobrecarregar a memória. Então, o objetivo desse mito aqui é mostrar exatamente isso, que o saber ocupa espaço, sim. Ele ocupa tanto dentro do cérebro quanto fora também. Rômulo, na 8ª linha da fatologia, você fala o inventário dos bens cognitivos. Como fazer um inventário? Fazer um inventário exatamente é você juntar tudo aquilo que você sabe, né? Tanto a seu próprio respeito, quanto a respeito do mundo. Você pode começar fazendo isso como? Por exemplo, você, é formado em psicologia. Aí, então, você vai olhar, então, psicologia é uma área sua de atuação profissional que você tem. Qual é os conhecimentos dentro, mais específico da psicologia, que você conhece mais? Então, você vai colocar lá. Outra coisa, por exemplo, vamos supor que você tem alguma habilidade culinária, né?
Então você fala, o que é que eu sei fazer? Isso também entra, né? Entra tudo. Tudo aquilo que você conhece, aquilo que você sabe, que você já estudou, né? O objetivo de você fazer um inventário dos bens cognitivos é justamente para você ter ideia do que de fato você sabe. E também para você não desperdiçar conhecimento, né? Então, eu acho que você ter fazer uma listagem disso, a pessoa ter isso de alguma maneira, né? Mas nem que seja uma forma mais resumida, ela escreve isso em 2, 3 folhas, que seja, né? Claro que você não vai escrever toda a psicologia lá dentro, mas tópicos assim, né? A área, sub-áreas, que seja, de coisas que você tem mais domínio daquilo que você conhece. Por quê? Porque é isso que eu acho que te dá força, às vezes, também no momento em que você começa a ver, poxa, né? A gente já sabe bastante coisa, né? Então, e a gente tem que uma forma de usar isso, colocar isso em prática, ajudar os outros, né? Fazer uso, né? do conhecimento que a gente já tem. E, às vezes uma coisa que você pensa que aquilo não tem utilidade, né? Do ponto de vista de alguma experiência que você já vivenciou, mais para frente pode ser que aquilo seja útil. E é interessante, às vezes, você ter aquilo, né? Anotado lá, não, eu tenho essa experiência, eu já fiz isso, né? Então, acho que isso é interessante a pessoa pensar. Uhum. E na página 2, na sindromologia, não sei se você já falou que eu cheguei um pouquinho tarde, a síndrome de Diógenes, poderia explicar? Sim. Diógenes era um filósofo, né, grego, lá da Grécia Antiga, que vivia somente dentro de um barril. Mas, na verdade, a síndrome ganhou o nome dele, mas, assim, nem tem tanta relação mais direta com o que ele exatamente fazia na época. Mas o fato todo é o seguinte, essa síndrome de Diógenes, na verdade, é a mania de acumulação que, às vezes, a pessoa tem. Às vezes, até lixo. Por incrível que pareça, tem gente que acumula lixo. Então, por exemplo, até um tempo atrás eu vi uma reportagem de uma senhora numa cidade grande aqui no Brasil que tinha essa doença. Ela saía pela rua coletando os lixos da calçada e levava para dentro de casa. Ela não levava para descartar, ela levava para guardar. Então, ela tinha sido exatamente, era uma típica da síndrome de Diógenes. Ela, em geral, ocorre mais em pessoas idosas, embora possa também acontecer com pessoas também mais novas, né? Mas é essa a mania de acumulação, no caso, sem propósito. Uma coisa assim, desmedida e sem utilidade, sem fundamento, sem objetivo, né? Então, seria isso, né? É um bagulhista profissional, é que eu posso dizer. Rômulo, você pode falar um pouco assim, você tem ali na página 1, na 5ª linha da fatologia, você coloca assim, o conhecimento desperdiçado, depois conhecimento desprezado, esquecido e perdido. O que você queria falar mais um pouco sobre isso? Então, conhecimento desperdiçado é aquele que a pessoa tem e não faz uso, né? Então, isso é um conhecimento que está desperdiçado, né? Ou também pode ser desprezado. Aqui o desprezado, às vezes, é mais no sentido que a pessoa é que não deu o próprio valor no conhecimento que ela tem, né? Às vezes a gente vê isso muito, né? A pessoa, às vezes, por exemplo, faz aquilo, às vezes, com um pé nas costas, aquilo para ela é tão tranquilo. Então, ela não, a tendência da pessoa, quando é assim, é ela desprezar, às vezes, aquele conhecimento, né? Isso não é o ideal. Outra coisa, o conhecimento esquecido, que é esse que eu estava falando, que quando a pessoa começa a ler a respeito de algum assunto, que faz muito tempo que ela nem, sei lá, às vezes anos, até mais de década, que ela não lida com aquele assunto, quando ela começa a ler, ela fala, nossa, eu sei bastante sobre esse assunto aqui, e nem me lembrava disso. Então, esse era o conhecimento esquecido, né? Perdido. Ficou perdido lá na memória, às vezes, aquilo, né? Então, seria nesse sentido aí. Então, é para a gente analisar, né? Porque eu acho que a gente não deve desprezar os conhecimentos que a gente tem. Até mesmo, né, as próprias experiências que não deram muito certo, elas também são fonte de conhecimento, né? Se a gente souber tirar partido, proveito da experiência, né? Ok, e ali continuando, o apriorismo dificultando a aquisição de novos conhecimentos, você pode expandir um pouquinho? Sim, então, a gente falou aqui, por exemplo, da síndrome lá do efeito, né, do Dunning-Kruger, né, por exemplo, que é aquela pessoa que acha que sabe demais, no fundo ela sabe muito pouco, né? Então, essa pessoa, em geral, quando ela está assim, ela tem uma coisa priorística, porque ela já acha que sabe tudo a respeito daquele assunto, né? Ou ela acha que já está furando o céu, né? Como a gente fala, né?
E às vezes o que ela conhece ainda é pouco. E às vezes isso dificulta a pessoa de ter um conhecimento novo, porque ela acha que não precisa mais. Ela acha que não precisa mais do que ela já tem, que ela já conhece bastante, então não há necessidade, né? Então esse apriorismo, né, essa falta, né, de pensar que, na verdade, tudo que a gente conhece, a gente pode conhecer em muito mais detalhe, com muito mais profundidade, né? Se a pessoa não pensar assim, às vezes ela vai ser apriorista e vai deixar de adquirir um conhecimento que pode ser muito importante. Certo? Que ele tinha 50 anos na época e falava assim, não quero aprender mais nada nessa vida. Nossa. É incrível, né? Obrigada. Agora, professor Rômulo, na interaciologia, você poderia melhor explicar como afinar a interação objeto-memória? Ah, sim, eu coloquei isso daqui pelo seguinte, até eu coloquei lá na parafatologia o processo também da... Vamos ver onde está. Da psicometria, que também tem relação um pouco com isso, a interação objeto-memória, né? Que a questão é a seguinte, na hora em que você manuseia determinado objeto, né, como eu falei, o seu cérebro, né, se ele estiver funcionando bem, ele está adquirindo percepções a respeito daquele objeto, você está fazendo, às vezes você está usando aquele objeto para fazer alguma coisa, né? Então, por exemplo, vou falar aqui um exemplo pessoal que eu tenho. Por exemplo, eu fui músico durante vários anos da minha vida e toquei alguns instrumentos. Então, por exemplo, é um objeto que eu estou manuseando, né? Então, aquele objeto ali, então, vamos dizer assim, pelo fato de eu ter usado bastante aquele objeto, na minha memória eu tenho retido, apesar de, por exemplo, ter vários anos que eu não toco, eu tenho retido na minha memória alguma coisa a respeito daquele objeto, de algum conhecimento daquele objeto. Então, por exemplo, às vezes eu escuto uma música, que era uma música que eu tocava. O que vai acontecer? Na minha memória, aciona lá um processo em que eu lembro exatamente daquele objeto, quais eram as notas que eu estava, né, que, por exemplo, que são a sequência melódica daquela música, e por aí vai. Então, essa coisa da interação objeto-memória é bem interessante, porque na hora que você pega o objeto, né, que é aquele objeto que você já manuseou antes e tudo, vem à sua memória uma série de coisas que está em relação com aquilo que você já fez, né? Então, nesse processo, eu falo até questão de livro. Também acontece isso. Por exemplo, se eu pegar um livro que faz muito tempo que eu não manuseei aquele livro, mas foi um livro que eu li, que eu usei, na hora em que eu pego aquele livro e eu começo a folhear, a tendência, pelo menos comigo, né, é vir à minha memória uma série de coisas que estavam escritas dentro daquele livro. Então, essa interação objeto-memória, eu acho ela super séria na hora que você vê o efeito daquilo, né, em que você fala, poxa, isso aqui faz muitos anos que eu não pego naquele livro, mas você pega naquele livro de novo, começa a abrir um pouquinho, aí você começa a lembrar daquilo que você leu, qual era o conteúdo que tinha ali dentro, algum fato que aconteceu na época em que você estava lendo aquele livro. Todas essas memórias estão interconectadas, né? Então, essa interação objeto-memória, eu coloquei aqui, mas é para a gente prestar mais atenção nisso, que eu acho isso de extrema importância, até para o parapsiquismo, tudo, né? É muito importante. A fatologia, Depois... quarta linha de baixo para cima, logo no início você traz a distinção entre hipótese e fatos, né? Gostaria que você ampliasse, né? Porque eu pensei no caso de erro de interpretação, né? Você comentou sobre distorção cognitiva, né? Muitas vezes a gente pode interpretar erroneamente um fato, né? Pode. Na verdade, por exemplo, a própria, né, teoria do conhecimento que eu estava falando, né, epistemologia, e esse pessoal que estuda essas coisas, eles, né, os filósofos já falavam vários disso, né, que os fatos em si não são garantia de certeza. O que quer dizer com isso, né? É que justamente depende de quem está olhando aquele fato e o que a pessoa está conseguindo apreender daquele fato. Se a pessoa tiver uma interpretação errada do fato, ela vai ficar com uma informação que não é fidedigna ao fato em si, né? E aí isso cria problema. Agora eu coloquei a questão da distinção entre hipótese e fatos, porque justamente essa autocompilação do conhecimento, ela contribui para você fazer essa distinção. Porque
Porque, por exemplo, vamos supor que eu estou querendo saber se uma determinada sinalética que eu tenho, ela é aquilo que eu imagino que ela seja mesmo ou não. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro, você vai estabelecer uma hipótese. Nas primeiras vezes que você vivenciar aquela sinalética, né, parapsíquica, que você vai anotar lá o que aconteceu, etc. Você vai estabelecer a hipótese. Se você já estabeleceu uma certeza já de cara, né, é mais difícil, você já fica muito fechado para, às vezes, algum detalhe que você não tenha percebido. Então, quer dizer, vai ser essa acumulação, né, de fatos que vai te dar exatamente a interpretação mais correta, por exemplo, daquela sinalética, ou daquele fenômeno. Então, eu acho importante a pessoa ter para ela, não só com relação à própria sinalética, mas estou falando em geral, mesmo aquilo que você aprende fora, às vezes alguma coisa você vai falar, não, isso aqui para mim ainda é uma hipótese, é uma coisa que eu acho que seja, mas eu não tenho ainda tanta certeza, eu não tenho vivência, eu não estudei o suficiente para garantir que isso de fato é assim. Porque, né, quando a gente, por exemplo, vai aprender lá na matemática, a gente fala muito, né, que a pessoa observou um caso, aquele caso deu certo. Porque deu certo com aquele caso não significa que vai dar com todos. Né? Você está observando um caso particular, pode não valer para todos. Então, essa coisa de, né, valer para todos é complexa, né? Então, você tem que ter algum critério mínimo que seja para você estabelecer isso, senão a pessoa faz a famosa viagem na maionese, né? Em vez de ficar com aquilo que é mais palpável e concreto, né? No caso aí, os fatos. Né? Rômulo, por favor, na fatologia, aqui na página 1, o seu segundo item, você já discutiu ele, o almanaque? Não, ainda pessoal? Não, ninguém perguntou ainda. Então, por favor. É o almanaque pessoal, né? Né, o que é um almanaque? Um almanaque é um conjunto, né, de você, por exemplo, relacionar, né? Pelo menos era assim, né? Eles foram mudando com o tempo o conteúdo, o formato, mas em geral ele contém exatamente fatos, né? Às vezes dados até numa ordem cronológica, de acontecimento daqueles fatos importantes. Então, o almanaque pessoal seria mais ou menos isso, é você fazer essa espécie de inventário, né? Então, a pessoa pode fazer um almanaque, né? Pelo menos, se ela não consegue das vidas anteriores, faz da vida atual, né? Tudo aquilo, desde quando você lembra do que é que aconteceu, com quantos anos de idade, o que é que você fazia, o que é que você estudava, quem eram as pessoas que você convivia, né? Isso tudo pode entrar ali dentro. Quais foram os fatos importantes que você vivenciou, que de alguma forma te influenciou a forma como você faz as coisas hoje, né? Então, é uma coisa simples. Cada um vai usar, às vezes, uma técnica até para isso, né? Eu vou te falar uma que eu, por exemplo, eu uso. Que eu tenho uma memória boa, por exemplo, quando eu me relaciono com o período da escola. Eu sei exatamente, por exemplo, quem eram minhas professoras. Na primeira série, na segunda série, na terceira série, na quarta série. Eu tenho isso na minha memória. Entendeu? Então, e eu lembro mais ou menos como eram as coisas naquela época. Mas isso me ajuda a lembrar coisas que não tem a ver exatamente com o ambiente escolar. Que às vezes estão fora, mas, vamos dizer assim, a minha referência, meu modo de indexação na memória que eu uso é aquele, porque é o ano escolar, então aí eu já tenho uma ideia quantos anos eu tinha, o que era, entendeu? Então, cada um vai ter uma forma de fazer isso, mas eu acho interessante ter esse almanaque, se possível, por escrito mesmo, né? Colocar isso no papel. Você sentava na primeira fila? Não, mas nas primeiras. Nas primeiras. Romulo, continuando, na quinta linha, tá? Bem no meio, conhecimento desperdiçado. O que você quer discutir com a gente? Conhecimento desperdiçado é aquele que a pessoa tem e não usa. Aliás, é onde ela deveria usar e ela não usa aquele conhecimento. Então, quer dizer, é um conhecimento desperdiçado. A pessoa não está usando aquilo, né? Ela aprendeu uma coisa da qual ela não faz uso. Então, está em desperdício. Se ela não usa... Né? Daqui no caso, não estamos dizendo, por exemplo, eu falei aqui que eu sou músico, eu não estou tocando o tempo inteiro, né? Já nem toco mais, né? Mas eu, por exemplo, eu não acho que seja um conhecimento desperdiçado esse que eu tive, entende? Eu uso aquilo de diversas maneiras, apesar de eu não estar tocando mais. Mas eu uso para memória, eu lembro de fatos, pessoas, quando eu vou fazer rapport com as outras pessoas que eu vou falar, eu comento alguma coisa. Então, esse é um conhecimento que eu estou empregando. De alguma forma, eu tenho que dar um uso para ele. Eu tenho que justificar o espaço que ele ocupa na minha memória.
É isso que é a ideia. E outra coisa, a tendência do conhecimento desperdiçado, se ele não for usado, é exatamente ele passar para o esquecido ou perdido, que é justamente a pessoa não conseguir lembrar aquilo mais. Por quê? Porque não está em uso, né? Então... Tá, ok. Eu ainda tenho mais outra questão, na página 3. Você pode discutir a sua exemplologia, os dois casos? Posso? O Mini e o Max, por favor. Sim, eu coloquei aqui o Mini autocompilação do conhecimento, a referente à área de atuação profissional, né? E o Max autocompilação do conhecimento, a referente à própria holobiografia. Holobiografia. A Mini, eu estou falando porque, assim, por exemplo, é o mínimo, a pessoa na profissão dela, né, ela tem que ter um pouco isso, né, ela tem que saber, por exemplo, não significa que eu sei tudo, eu sou da área de computação, não significa que eu sei tudo de computação, mas eu sei coisas, eu sei o que existe, coisas que, apesar de eu não ter aquele conhecimento no detalhe, eu sei que aquilo existe, eu sei que tem gente que está estudando, gente que está pesquisando aquele assunto, entende? Então, essa noção eu tenho, mais ou menos assim, no geral. Eu sei mais ou menos, eu tenho uma visão de conjunto, mais ou menos, da minha área de atuação profissional, né? Isso seria a Mini, né? Porque é só de um segmento, observe, né? Da vida, que aí no caso seria mais a profissão, né? Agora, a Max autocompilação do conhecimento já envolve tudo aquilo que você possa colocar a seu próprio respeito, daquilo que você conhece, seja dessa vida das anteriores, né? Tudo que você puder colocar, que você lembra, ou que você sabe. Entende? Então, por exemplo, vou te falar uma aqui. Por exemplo, eu não tenho assim uma retrocognição assim com muita clareza para poder lembrar exatamente, mas, por exemplo, eu tenho certeza que eu já devo ter estudado matemática em outra vida. Isso é uma coisa que eu não tenho dúvida. Entende? Por quê? Porque eu já tive vários fatos, né, da minha vida que me demonstraram isso. Que na hora em que eu ia estudar uma coisa, eu falava, mas isso aqui eu já conheço, isso aqui eu já sei, isso aqui eu não tenho, né? Então, a partir disso, você também, né, tem indícios de coisas da sua holobiografia, né? Então, é você fazer vamos dizer assim, juntar tudo isso que você sabe a seu respeito, tanto do ponto de vista profissional, do conhecimento que você tem, por exemplo, a respeito da sua família. Por exemplo, eu tenho uma família que é grande, pelo menos um dos lados é bem grande, mas eu gosto de saber e de entender, assim, como é que é o jeito de cada pessoa, como é que são as relações entre essas pessoas. Acho que tudo isso entra, vamos dizer assim, para você se entender mais. Não é para você saber por questão de fofoca. É para você se entender mais, o meio onde você está inserido, o que você está fazendo ali. Tudo isso entra nessa linha de conta. Muito obrigada, Roma. Podia falar sobre, na fatologia, a terceira linha de baixo para cima, a complexidade da indexação cerebral nos processos cognitivos? Essa coisa chamou a atenção, você é a terceira pessoa que pergunta isso. É mesmo? Eu cheguei atrasada. Não tem problema. Eu cheguei atrasada. O que eu quero dizer é o seguinte, a neurociência, ela está estudando cada vez mais para ver como é que funciona o nosso cérebro mesmo, o cérebro físico, né? Que aqui tem a ver com a questão da memória, né? Que é exatamente o fato. Uma coisa é você ter a memória, vamos dizer assim, você ter aquilo armazenado na memória. Aquilo está lá. A outra coisa é como é que foi feito o processo, o caminho para quando você precisa lembrar aquele fato ou aquele conhecimento que você já tem a respeito daquele assunto, qual é o caminho que o seu cérebro faz, as sinapses, para você ter acesso àquela informação. Esse que é o processo, né, de você usar essa indexação que o cérebro fez. Então, como eu falei aqui, o cérebro vai usar diversas fontes, né? Por exemplo, pode usar, além do processo, quando você está lendo o livro, ou que você está conversando com a pessoa, além daquilo que foi dito, uma palavra, pode-se usar, por exemplo, a questão do cheiro. Eu vou te dar um exemplo simples. Teve uma cidade onde eu morei, na época em que eu fiz graduação, que toda vez que eu passava perto de uma rua, tinha um cheiro bem específico, que na verdade era de uma palmeira, um coqueiro que estava plantado, acho que no jardim de uma casa, e aquilo exala um cheiro específico. Toda vez que eu passo em algum lugar que tem exatamente essa mesma árvore, que vem aquele cheiro, me remete exatamente àquela época, naquela cidade onde eu morava, com aquele processo. Então você vê, de alguma forma, no meu cérebro foi indexada essa informação.
associada o cheiro com o local, quer dizer, foi agrupada uma série de informações de diversas categorias, vamos dizer assim, para formar aquela memória. Que na hora que, às vezes, algum fator que eu tenha entre em contato com aquilo ativa a minha memória naquele quesito e me faz lembrar. Faz até lembrar de como que era a casa onde tinha essa árvore, por exemplo, que estava plantada lá, entende? É interessante a gente ver como é que é o processo, né, da memória. Realmente, né? Olha, você pode falar, não sei se você também já falou, é sobre auto-organização cognitiva na sinonimologia? Auto-organização cognitiva, sim. Esse processo todo, né, tem a ver exatamente como que o conhecimento, né, a cognição, armazena a informação e como é que ela está organizada lá dentro, né? O conhecimento, para ele ser útil, ele tem que ter, vamos dizer assim, ele tem que ter uma organização nem que seja mínima. Não dá para ser uma coisa caótica, porque senão ele fica difícil de você usar e de acessar ele na hora que você precisa. Então, essa autocompilação do conhecimento que a gente está falando é exatamente para a pessoa fazer essa auto-organização cognitiva, que começa pela coisa básica, de ela saber exatamente aquilo que eu disse, o que é que você conhece, o que você já sabe, a respeito de quais assuntos, quais áreas, e a seu próprio respeito, o que você sabe também a respeito de você mesma, né? Então, a pessoa pensar nisso, né? Sim. Seria essa a ideia, e você dá uma maneira de organizar esse conhecimento que você tem, até para você não esquecer, para você ter acesso a ele de uma forma mais fácil, entende? Tudo isso ajuda bastante. Tá. Obrigada, Rômulo. Alô. Oi. Rômulo, na página 2, em Crescendologia, o finalzinho da segunda linha ali para a terceira, o crescendo em espiral do conhecimento, socialização, externalização, combinação e internalização. Eu acho que eu não estava aqui quando falaram. Não tem problema, a gente repete. Então, isso aí vem lá da teoria do conhecimento, tá? Que eles colocam como seria esse ciclo aí, que a aquisição do conhecimento, ela se dá de uma certa forma por esse ciclo. Socialização tem a ver com o aspecto de interação pessoal. Então, a gente aprende na interação com as outras pessoas, né? À medida que você, sei lá, conversa, uma conversa simples, informal, você aprende alguma coisa, né? Então, ou seja, esse conhecimento que você tem da socialização, ele é um conhecimento que a gente fala mais tácito, né? Quer dizer, é uma coisa que você, de alguma forma, está ali, mas você não está com aquilo de uma maneira muito clara para você mesmo, às vezes, né? Então, é isso. A externalização é na hora em que você pega esse conhecimento, que é seu tácito, e você vai explicitar esse conhecimento de alguma forma. Então, você vai dar uma formalização maior para esse conhecimento. Então, você vai escrever, vai colocar alguma coisa, né? Geralmente em palavras, desse conhecimento. E a combinação é o processo de você exatamente fazer essa disseminação desse conhecimento explícito. De você, por exemplo, sei lá, né? Depois de estar escrito, você escreveu um artigo e você dissemina aquilo. Então, aí, aquilo vai fazer uma combinação com outros conhecimentos de outras pessoas, né? E aí depois você vai fazer o processo de internalização, que é quando você começa a apreender de fora, né, mais a respeito daquele mesmo assunto que você está estudando, que você está conhecendo, e aí você vai internalizar esse conhecimento, você vai se apropriar dele de alguma forma. Então, isso é um crescendo e é um ciclo em espiral, porque ele vai voltando, né? Depois que você internaliza, você volta a fazer interação com a pessoa, então aquilo aumenta um pouco mais e por aí vai. Entendi. Tá, ok, obrigado. Pode. Que esse crescendo faz com que a pessoa tenha, então, as próprias experiências. Se torna a vivência, a experiência da pessoa. Essa é a ideia, né? Quando aprofunda essa internalização de um conhecimento, mesmo que ele só tenha sido adquirido, depois ele passa a fazer parte da experiência da própria consciência. Aí é consciência mesmo. Consciência. Você falou, Pilar, a pessoa que é, vamos dizer assim, um teoricão. Isso aqui, então, para essa pessoa não estaria claro esse processo todo, já que isso aqui tudo tem a ver com a prática,
ele interioriza, às vezes só cerebralmente, então. Ele consegue guardar muito conhecimento teórico, mas ele não une aquela teoria à sociabilidade, à socialização. Então, essa internalização fica furada, né? Vamos dizer assim, fica só em parte. Fica parcial. Fica parcial. Por isso que tem que usar todo isso como um processo em espiral de conhecimento e evolução. Por isso que eu lembrei do nome da nossa IC, da Enciclo Sapiens. Ah, sim, tem a ver. Tá certo, faz sentido. Enciclo Sapiens. Que com os verbetes, né, está havendo assim uma socialização, está havendo uma externalização, uma combinação de conhecimento e a internalização, que vem numa mudança constante de qualquer pessoa interessada, dos verbetógrafos, principalmente, né, dos verbetógrafos, que estão declarando isso, né? Estão fazendo essa declaração da transformação que eles conseguem obter fazendo o verbete. Né? Nisso aí que você está falando, eu posso falar da própria experiência de escrever esse verbete, né? Então, quando ele foi e voltou para as revisões, eu achei ótimo, porque teve várias coisas que a equipe de revisão propôs que, por exemplo, eu não tinha pensado. Então, aquilo, quer dizer, expandiu a minha cognição, expandiu o meu conhecimento a respeito daquilo, né? Então, é exatamente essa a ideia, né? Quer dizer, essa interação com as pessoas, ela ajuda bastante, né, na aquisição de conhecimento, né? Rômulo, você podia ampliar um pouquinho mais o polinônimo, a leitura, fichamento, indexação, resgate da informação? Ah, posso sim. Esse daí, quer dizer, por exemplo, para quem já foi voluntário do Holociclo, né, e começou fazendo, né, o fichamento, a pessoa sabe mais ou menos. A ideia aqui é o seguinte, né, tudo aquilo que a gente lê, seja uma revista, um jornal, ou mesmo o livro, a gente pode pegar e fazer um fichamento daquilo. Sim. O que é o fichamento? De uma certa forma, é você pegar aquilo, você vai colocar as informações mais relevantes a respeito daquilo que você está lendo. Por exemplo, se for um livro, né, evidentemente você vai colocar autor, título, essas coisas todas, mas também você vai colocar determinadas informações. Por exemplo, no Holociclo, né, em geral, quando se faz o fichamento, você tem que colocar aquelas variáveis, que são, por exemplo, aquelas variáveis de se tem enumerações, se por acaso tem diagramas, esquemas, né, questionários, tudo isso, porque é como se você fizesse um extrato daquilo que você leu. Se eu pegar aquela obra e fizer um extrato, o que é que tem lá dentro? Isso é o fichamento. Então, o fichamento está aí. A indexação é o processo de você ter uma forma de organizar essa informação para que, na hora em que eu quero buscar aquele conteúdo, o processo mais sério da indexação é referente ao conteúdo em si, né? Então, como eu falei aqui, às vezes, por exemplo, um título de um livro, às vezes o conteúdo do livro não tem muito a ver tanto com o título. Às vezes o título não espelha exatamente o que é o conteúdo, ou pelo menos que é o conteúdo do seu interesse que está lá dentro. Principalmente as traduções, às vezes, né? Então, você tem que ficar atento a isso. Então, essa indexação você faz o fichamento, você faz a indexação pensando nesse aspecto do conteúdo. Ou seja, quando você vai fazer a indexação, você tem que ler aquela obra com um olhar o seguinte: se no futuro eu quiser consultar essa obra, o que me interessa nessa obra? É aí que, então, você tem que assinalar aqueles pontos, porque na hora em que você vai buscar, vai ser isso que você vai querer. Então, não adianta você fazer uma super indexação de um monte de coisa que, às vezes, não vai ter tanta utilidade para você, né? E aí, o resgate da informação, que é o passo seguinte, que é exatamente lá no futuro, num momento mais à frente, em que você quer ter aquela informação. Se você fez esses passos anteriores aí, né? Leitura, fichamento e indexação, o resgate da informação torna-se mais fácil. Entendido. Obrigada. Só complementando também, porque essa indexação foi relacionada só à holoteca, mas se a gente também ver no holociclo, no detalhismo também é feito um fichamento. Por isso que existem milhares de pastas, de temas, para encontrar o conteúdo, né? Você encontra o conteúdo, separa aqueles conteúdos, depois você pode, então, fazer outras associações. Cosmograma, né? Você está falando do cosmograma. Porque se faz o fichamento de cada um dos artigos, né?
Isso. Né? Porque a gente foi referido só ao holoteca, o fichamento do livro, né? Não, eu falei também do holociclo. Ah, você falou. É, então, que eu falei que quem já foi voluntário no holociclo, alguma vez a pessoa já passou pelo fichamento. Então ela sabe como é que faz. Porque, no fundo, você faz fichamento de tudo. Livro, revista, jornal, dicionário, o que for de interesse. Só que eu chamei a atenção para o livro, que eu acho que as pessoas acabam lidando mais no dia a dia, às vezes, com o livro. Só que, às vezes, as pessoas subutilizam o livro. Nesse sentido, dela não saber... porque uma coisa é eu ficar anotando autor, título e tal, isso é uma coisa, mas na hora em que eu preciso o conteúdo do livro, porque o livro tem vários capítulos, às vezes cada capítulo trata de um assunto diferente, então a pessoa ter isso de uma forma que depois ela, na hora que ela quer buscar, ela sabe, não, naquele livro, no capítulo tal, tem esse assunto que eu estou interessado. É nesse sentido, porque é aí que a informação vai ter utilidade, é nesse momento. Não é naquela hora, é um livro. Mas como é que é o livro? Que livro que é esse? Ou então você tem que ficar procurando demais, né? Então... Que aí é semelhante à bibliomática, que a Keiko lembrou, né? Sim. Do Holoservo. A bibliomática, você vai, então, pela palavra e encontra dentro do livro. Mas esses são os livros que estão, entendeu? Digitalizados e estão lá. O que eu estou falando é para a pessoa fazer um negócio lá na casa dela. Porque é os livros que ela tem em casa, que aí ela, né? Você pode formar um grupo, então, de profissionais para a gente poder ter um em casa. Agora, dentro disso que a Pilar colocou, você até colocou, claro, aqui na técnica do cosmograma, não é? Também é muito interessante. Eu, antes de conhecer essa técnica proposta pelo professor, eu tinha muita dificuldade em arquivamento dos recortes de jornais e revistas. E, realmente, a técnica do cosmograma ajuda demais você nesse resgate, na recuperação, né? Na indexação e na recuperação. É realmente muito boa. Então, Verbeto, faltou a bibliografia específica, que você faz também uma espécie de fichamento na bibliografia específica aqui, né? Onde você está sugerindo? Não, está falando para sugerir na fatologia, é isso? Não, exatamente. Pode acrescentar. Eu queria que você ampliasse também o efeitologia. Qual delas? Página 2. Efeitologia? Isso. Efeitologia ou tecnologia? Não, efeitologia, o abortamento. Eu já falei um pouco sobre ele aqui. Tá. Que é o seguinte, esse efeito Dunning-Kruger, né? São o nome dos dois pesquisadores que fizeram uma pesquisa que eles demonstraram que existem, né? É muito comum você encontrar pessoas que têm pouco conhecimento a respeito de uma área, só que aquela pessoa ela se acha a grande sabichona daquele assunto. E isso leva, às vezes, a pessoa a cometer erros assim, grosseiros, né, a respeito daquele assunto, justamente porque ela confia demais no próprio conhecimento que ela tem. Que ela acha que sabe muito, às vezes ela acha que sabe mais que os especialistas daquela área. E, na verdade, ela sabe menos. E, às vezes, é exatamente esse apriorismo dela, né, de achar que sabe demais, é que não permite ela ver que ela sabe pouco, na verdade, a respeito daquele assunto. Então, isso... A gente está falando aqui, no caso, o abortamento do efeito, porque na hora em que a pessoa faz esse processo de autocompilação do conhecimento, ela chega à conclusão inevitável do qual é o nível de cognição que ela tem, né? Seja a respeito do que for. Então, a pessoa não vai achar que ela sabe demais, né? Sendo que ela vai ver que tem um vasto universo que ela ainda não explorou a respeito, às vezes, daquele assunto, né? E a outra também é embaixo, a binomiologia. O segundo binômio, seleção, exclusão. Qual o critério que você usa para fazer essa exclusão? Observe o seguinte, a seleção, em geral, às vezes já envolve uma exclusão. Porque na hora em que você selecionou alguma coisa foi deixada, né? O critério, não existe um critério, se for falar um critério universal, é o discernimento da pessoa, né? É ela saber o que é útil e o que não é. Né? Então, eu acho que a pessoa tem que pensar nisso. Então, como eu falei aqui, por exemplo, eu sou professor, dou aulas, né? Eu tenho lá, 5 disciplinas. Então, na hora, por exemplo, que eu vou organizar meu armário, o que eu vou colocar, né? Eu tenho um critério que eu divido, por exemplo, pelas disciplinas que eu dou. Material dessa disciplina, material da outra, os livros que são daquela disciplina, da outra. Então, por exemplo, estão tudo separado, né? Então, esse é um critério. Agora, na hora de selecionar, por exemplo, se eu for numa livraria, ou eu vou comprar um livro,
qual o critério, por exemplo, que eu uso? Eu quero saber qual é o melhor livro que tem naquele assunto. Esse é o primeiro critério que eu, por exemplo, que eu uso. Então, por exemplo, eu tenho um livro lá que ele custa super caro, eu sou caro assim em vista, né? Um livro custa, não sei, deve estar desatualizado. Eu acho que hoje deve estar uns R$700, talvez, por aí. Mas aquele é o melhor livro que tem daquele assunto. Tem um monte de outros a respeito daquele mesmo assunto. Mas eu sei que aquele, entendeu? O cara que escreveu aquele livro, ele, vamos dizer assim, queimou bastante neurônio para poder chegar naquilo, porque o negócio é quase uma enciclopédia, né? A respeito daquele assunto. Então, eu, né, dou preferência em ter primeiro esse. Se depois, né, de acordo com o meu recurso financeiro, etc., às vezes eu compro outros. Aliás, eu até tenho outros do mesmo assunto. Mas o que eu quero saber é o seguinte, o que há de melhor naquela área? Se eu tiver conhecimento, indicação, referência, então eu vou preferir ter aquele. Né? Eu acho que esse, por exemplo, é um critério para se adotar. Né? Por exemplo, porque como o espaço é finito, né? Eu só pensei a seguinte, é a ideia que me veio, né? Por exemplo, se você quer excluir um bagulho energético, então você tem que pegar a cosmoética, né? Para você saber que aquele, nesse processo todo de seleção, que aquilo é um bagulho energético. Você pegando o parâmetro, né, o critério da no caso do bagulho energético, acho que entram outras coisas também. Porque, por exemplo, vamos supor que, sei lá, às vezes não precisa ser um livro, mas pode ser algum objeto mesmo, que você ganhou de presente ou alguma coisa. Mas, às vezes, por exemplo, aquele objeto, você faz a psicometria no objeto, você vê que a energia não é boa. Ou então você olha, para que eu vou ficar com um objeto que às vezes não tem utilidade? Sei lá, às vezes alguém te dá um presente, a pessoa mais da inocência, boa vontade, mas a pessoa não tem noção, te dá um negócio que você vai ver, a energia daquilo não está legal. Então, aí é a hora de você usar o parapsiquismo também na hora de excluir. Até mesmo na hora de escolher um livro. Também, às vezes, isso é interessante. Porque, por exemplo, já aconteceu comigo, de eu chegar na estante, né, da livraria e eu botar a mão, esse livro aqui, ó. Eu pego aquele livro que me interessa, entendeu? E realmente aquele livro tem uma coisa diferente que me interessava. Então, a gente, vamos dizer assim, tem que botar o parapsiquismo para funcionar também nesse processo. Principalmente no que se refere, acho que bagulho energético, acho que vai bastante isso. Né? Tá, legal. Você quer perguntar? Eu queria que você falasse do princípio da escolha qualimétrica. Ah, sim. Na verdade, tem um verbete com esse título, né, que é a escolha qualimétrica. A ideia é você fazer seletividade de qualificação e quantificação, simultaneamente. Ou seja, você escolhe o mais do melhor. E aí é mais ou menos isso que eu falei. Então, eu fui comprar o livro lá, custa R$700, mas eu sei que aquele livro é o melhor livro que existe naquela área. Então, não é um luxo, porque é uma coisa que eu vou, vamos dizer assim, daquilo do meu uso, do meu dia a dia. Eu sei que aquilo não vai, tipo, como é que fala, ficar obsoleto tão rapidamente. Então, é exatamente isso, né? Eu peguei um livro que tem lá mais de 1000 páginas a respeito daquele assunto, mas que eu sei que aquele livro é a última referência que tem a respeito daquele assunto. Então, eu estou pegando o que é melhor e mais possível disso. Seria essa a ideia. A escolha qualimétrica é a pessoa fazer isso com discernimento, pensando exatamente nessa condição. Né? Porque às vezes a pessoa... Né? Os tratados, o livro do Papa do assunto, isso tudo você tem que considerar. Bem interessante. Agora, professor Rômulo, em Fatologia, na página 1, quinta linha de baixo para cima, relate, por favor, o inventário dos bens cognitivos. Ah, sim, a gente já comentou um pouco sobre isso, né? Inventário dos bens cognitivos é exatamente a pessoa pensar, porque às vezes a pessoa pensa em bem só aquilo que ela tem de material, né? E, na verdade, a cognição talvez é o maior bem que a gente tem, na verdade, né? É o conhecimento, né? Então, até porque é esse que provavelmente a gente vai levar depois da dessoma. Então, o ideal é que a gente faça um inventário de tudo aquilo que a gente sabe, seja a nosso próprio respeito, seja a respeito das áreas de conhecimento que a gente lida, já lidou, o trabalho, tudo aquilo que você puder relacionar, que sejam, né, que tenha a ver com cognição, conhecimento, você ter aquilo de alguma forma de fácil acesso para você. E para você mesmo admitir para você mesmo que você tem aquele conhecimento. Né? Então, isso seria o inventário dos bens cognitivos, justamente para você não ter problema de desperdício, né? Não desperdiçar a sua cognição, saber que você tem aquele conhecimento, que você pode empregar. Né? E às vezes a gente sabe coisas que às vezes a gente não dá tanto valor.
E às vezes vai ser uma outra pessoa que na hora daquela interação social que a gente estava falando, a pessoa, pô, mas você sabe isso a respeito desse assunto? Você conhece isso? Né? Então, às vezes é uma coisa que às vezes a gente não deu tanto valor, mas no fundo aquilo é conhecimento. Tem que ser levado em conta. Né? Agora, em parafatologia, na página 1, segunda linha. Gostaria que relatasse a recuperação de cons através de autorretrocognições. Ah, sim, eu dei aqui o exemplo que eu falei, né? Por exemplo, assim, né? Você, por exemplo, vai estudar uma determinada área do conhecimento e você começa a ler aquilo, pode ser que você nunca viu aquele assunto, por exemplo, na sua vida, nessa vida atual. E aí você começa a ler aquele assunto e fala, mas isso aqui eu já conheço, isso aqui não me é estranho. E você começa a ler e você começa a ver que você tem um conhecimento ali que, na verdade, você já, entre aspas, já sabia, mesmo não tendo ainda se aprofundado ou estudado isso, às vezes, nessa vida. E isso é exatamente o quê? É o processo da autorretrocognição. Às vezes não vai vir a imagem perfeita de você na outra vida, o que é que você estava fazendo. Mas, às vezes, aquilo vai ficar de uma forma que você fala, não, eu não tenho dúvida que isso aqui eu já devo ter feito em alguma outra vida, porque, né, às vezes, a facilidade com que você tem com aquele tema, com aquele assunto, vai te denunciar, né? O negócio vai ficar meio na sua cara. Então, isso é uma recuperação de cons, na hora em que você começa a ver que você fala, poxa, tem esse conhecimento aqui que, na verdade, de alguma forma eu já tenho um domínio dele, mesmo sem ter estudado tanto sobre esse assunto. Da onde é que vem isso? Provavelmente é das vidas anteriores. Então, você tem, nesse processo, né, a questão das autorretrocognições. A pessoa tem que ficar mais atenta. Inclusive, isso pode até, vamos dizer assim, às vezes, disparar o processo da autorretrocognição de fato, né? Naquela em que você vai vir a imagem, vai vir toda a vivência que você teve na vida anterior. Oi, Rômulo. Correndo o risco de perguntar uma coisa que já foi perguntada, mas na página 2, em tecnologia, a técnica da circularidade. Não foi perguntado. Não foi. Não. Acho que ninguém pergunta mais essa técnica, porque ela já foi tão, né, assim, falada pelo professor Valdo há tantos anos, né, que ele fala dessa técnica aí, né? Está na enciclopédia essa técnica da circularidade. A técnica da circularidade é o quê? É basicamente aquele processo da repetição. Você repete. Aparentemente você está repetindo, mas você não está repetindo exatamente a mesma coisa. Esse aqui é o negócio. É um processo que ele vai crescendo. Então, por isso que a gente fala que é circular, né? Porque, no fundo, você vai, começa uma coisa, você volta naquele mesmo ponto onde você pegou, mas, no fundo, aquilo já está um pouco mais... Está um pouco crescido, vamos dizer assim, né? Aumentou, expandiu, né? Cresceu. Então, essa técnica da circularidade é exatamente você ter... Primeiro, tem que ter essa paciência, né? De você repetir. Né? Então, você vai ver, às vezes, aquele assunto de diversos ângulos diferentes. Tudo isso vai te ajudar a aumentar essa cosmovisão a respeito daquele assunto. Ah, sim, esse aumento da cosmovisão que seria a autocompilação, no caso. Isso, a autocompilação é esse processo que você vai fazendo para expandir, para chegar nessa cosmovisão. Ah, entendi. Que me chamou a atenção, porque para a psicologia, especialmente para abordagem sistêmica, a palavra circularidade não quer dizer isso, quer dizer outra coisa. Sim, quer dizer, às vezes, então, coisa chata, isso que eu fiquei, né? Mas, enfim, obrigado. Está na enciclopédia. A própria enciclopédia, se você pensar, ela é toda baseada nisso, que são várias abordagens multifacetadas, de flancos diferentes, de assuntos próximos, parecidos, em especial a consciência, né? Sim. Então, a técnica da circularidade, ela engloba isso, né? Você estudar aquele assunto por vários ângulos. E qual que é que eu vejo que é... O professor Valdo já falou bastante sobre isso, né? Que é muito interessante e muito importante, que às vezes é aquele ângulo, aquele vocabulário, aquele enfoque que vai fazer o link com a pessoa que está lendo ou assistindo a tertúlia, e com isso vai acontecer um maior rapport e atalhos, né? Muitas vezes você tem mais dificuldade de compreender um assunto e às vezes ele é abordado sobre outra especialidade, com outro enfoque que envolve aí essa circularidade de abordagem, mas tem um plus, tem sempre um a mais. Na verdade, é um espiral evolutivo.
Por exemplo, esse assunto mesmo fala conhecimento, né? É uma palavra assim que meio que geral, né? Guarda-chuvão, né? Mas aí você vai estudar o que é para o conhecimento, o que é na filosofia, o que é na epistemologia, o que é não sei aonde. Por exemplo, na computação ele tem um uso mais específico, entende? Então, cada área vai às vezes fazer o uso daquilo de uma determinada forma, mas na hora que você junta aquilo tudo, aí você começa a ter uma visão de conjunto maior a respeito daquele assunto, né? Então, isso tanto você pode ter com verbetes de títulos afins. Por exemplo, na enciclopédia tem vários verbetes sobre antagonismo. Tem vários verbetes sobre erro, por exemplo. Mas cada um tem um flanco, um foco, né? Uma especialidade, enfim, às vezes coincide. Quanto, né, conforme você falou, sobre assuntos diversos, mas que você tem algum ponto que tangencia. E aí você, às vezes, está abordando ali aquele mesmo assunto, por exemplo, reciclagem, evolução, a própria consciência, né? Isso tudo permeia assim, a enciclopédia inteira. Né? Então, entra aí também a técnica da circularidade. Interessante. À medida que a pessoa, então, contempla esses vários aspectos de uma mesma coisa, isso aumenta a cosmovisão e aumenta a chance da pessoa reciclar um traço relacionado àquele aspecto. Né? Seria isso? Ajuda. Não garante, mas ajuda. Eu acho que ajuda mais. Quanto mais você conhecer, por exemplo, se for alguma coisa falando de reciclagem, né? A seu próprio respeito, você fazer diferentes abordagens, estudar outras pessoas que têm a mesma dificuldade, né? Que às vezes, então, você olha e você fala, caramba, aquela pessoa também tem a mesma dificuldade. Aí você vê como é que a pessoa lidou com aquilo e você olha, de repente pode também me ajudar. Tudo isso, né? Entra na linha, né? Se a pessoa ficar só no mundinho dela, aí você diz. E aí entra, que eu vejo assim, a grandeza da conscienciologia, que é você, enquanto pesquisador, poder abordar o mesmo tema sob várias especialidades, né? Então, você, enquanto autodidata e pesquisador de você mesmo, você não tem que ficar restrito, vou abordar agora sobre a medicina, sobre tal especialidade. Não. A técnica da circularidade, ela permeia essa possibilidade das abordagens por cada especialidade, né, da conscienciologia. Isso tudo já vai aumentando aí a cosmovisão sobre um determinado assunto, né? Exatamente. Ok, obrigado. Na página 3, exemplologia. Eu queria que você explicasse, porque eu não entendi, não compreendi muito bem, como que é essa maxi-autocompilação do conhecimento referente à própria holobiografia. Por que você colocou a holobiografia? Pelo seguinte, eu estou fazendo aqui, né, no caso, na exemplologia, um contraste. Sim. Então, entre uma coisa menor e uma coisa maior. No caso aqui, então, por exemplo, se a pessoa faz só da parte profissional dela, é um segmento da vida dela. É só um pequeno trecho. Agora, por exemplo, a holobiografia, né, já é uma coisa muito maior, né? Que envolve não só a profissão dela, mas envolve ela como consciência como um todo. E envolve as vidas anteriores, tudo aquilo que ela possa saber ao próprio respeito dela. Então, a pessoa fazer esse inventário, né? A pessoa olhar e ver o que é que ela sabe ao próprio respeito dela. Por exemplo, nas vidas anteriores. Né? Você saber, poxa, de quantas vidas você lembra, né? E o que você lembra de fato dessas vidas? Ainda tem isso. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está com dificuldade, evidentemente, de lembrar coisas da vida atual. Às vezes vai ser difícil também lembrar das vidas anteriores, mas que indícios, pelo menos, você tem? O que você pode dizer? Por quê? Porque também se você lembra de alguma coisa, vamos supor, de uma vida anterior, e você olha hoje, você, querendo ou não, é inevitável você fazer, por exemplo, um contraponto entre aquela vida e hoje. O ambiente que você viveu antes e o que você vive agora. As pessoas que você conviveu antes e as que você está convivendo agora. Tem as mesmas pessoas que estavam lá atrás, naquela outra vida, que estão agora? Como é que está o temperamento de cada uma dessas pessoas? E o meu? É o mesmo? Entende? Esse processo todo, né, vamos dizer assim, eu acho que talvez seja, por isso que é o máximo, eu acho, do que a pessoa pode conseguir em termos de fazer uma compilação do conhecimento dela, né? De exatamente ela até saber das vidas anteriores. Então, em cima do que você está explicando, uma sugestão, porque você não coloca nos laboratórios da retrocognição, o laboratório da retrocognição? Acho que dá para estudar. Não sei se dizer assim de
De cara, se Em ele cima da tua entraria ou fala, não. né? Que eu tô... Mas aqui porque eu estou trazendo, aí tem que ver se ele cabe exatamente dentro do tema, foco do verbete, entende? Porque senão, vamos dizer assim, todos os verbetes, como tem a ver com a Conscienciologia, cabe retrocognição, cabe um monte de coisa. Né? Mas aí a gente tem que ver só se é o foco central. Mas a gente pode ver, a gente anota aqui. Porque se você está vamos ver com a trazendo em equipe cima o da que o pessoal própria acha. consciência, né? Deixa eu fazer um comentário aqui. Ana, é importante, eu acho que é bem interessante, e aí eu chamo a atenção também para a inteligência dessa chapa verbetográfica, né? Embora exista uma chapa, um modelo, enfim, tem toda uma padronização aqui, todo um confort que a gente não pode fugir, senão não é publicado. Mas, ainda assim, tem uma coisa que se chama estilística autoral. Sim. E dentro da estilística da verbetografia, da enciclopédia, tem a estilística autoral. No caso, do que eu me lembro, assim, do que eu me recordo assim, de ter revisado você, o seu estilo ele é mais conciso. O Rômulo não é de escrever 10 páginas, não conte com ele para isso, não é o jeitão dele. Ele gosta de ir direto no ponto, assim, é estrito senso. Então, é o que ele falou, assim, cabe, mas assim, ele quer ir direto no ponto, assim, no mega foco do tema que ele está propondo. Eu sou mais da síntese. E, assim, existe uma razão, pelo menos pode não ser a melhor coisa, para eu ser assim. Inclusive, eu acho que isso me ajuda na minha memória. Por quê? Porque eu fico com a essência, eu fico com aquilo que é o suprassumo daquela coisa, que é o que, para mim, que vai fazer diferença, entende? Né? Então, é uma forma como eu funciono melhor. Né? Então isso tende a passar para... Exatamente. Então, aí, agora eu vou falar enquanto revisora, né? E assim, na equipe de revisão. A gente tenta respeitar ao máximo o estilo do verbetógrafo, sem, claro, dar sugestões e tudo, mas tem coisas que você bate o olho no verbete e você vê, não, esse aqui é sintético, esse aqui... E não é que foi chutado, ou foi feito de qualquer maneira, também tem isso, né? Às vezes chega aquele verbete ultra curto e sintetizado que você vê que a pessoa quis fazer rapidinho, não, já vou entregar. Não é isso, eu não estou falando disso. Um critério reflexão é não poder ter omissão. Por exemplo, não pode ter uma omissão séria. Uma coisa, às vezes, por exemplo, que eu acho que aí seria chato, né? É se você vê que ficou um negócio de fora que não poderia ter ficado. Isso aí é que não pode acontecer, eu acho. É um critério que eu acho que é sério. Verdade. Né? Vocês é que decidem, né? Eu apenas dei a sugestão. Não está claro. Em cima da fala dele, né? E ele que ele falou outras vidas, né? Aí eu fiquei pensando. Não, eu acho que essa sugestão é até pertinente. Vamos ver o que ele decide aí enquanto verbetógrafo. Eu só quis dar essa explicação até para os teratertulianos que não estão mais afeitos, né, a questão da conformática e a estilística da enciclopédia. Né? Você quer perguntar, Márcia? Eu fiquei pensando, você trabalhou alguma questão da relação da autocompilação com autorrevezamento? Fiquei pensando se tinha alguma coisa a ver. Não, o fato de fazer a autocompilação depois favorecer algum processo até de você identificar os seus registros, entendeu? Mas você fala do autorrevezamento, você fala para a próxima vida ou isso? Não, eu não fiz assim, a priori, nenhuma relação direta e nem pensei nesse aspecto. Pode ter, eu teria que pensar, assim, no momento não me vem assim muito, porque eu penso assim, no autorrevezamento para a próxima vida, às vezes uma obra escrita, onde eu coloco a minha opinião, etc. e tal. Então, por exemplo, igual, sei lá, como ela estava dizendo, por exemplo, eu sou sintético. Pode ter certeza que o dia que eu for escrever um livro, ele não vai ser um livro de... ele pode ter muitas páginas, mas ele vai ser com frases curtas, ele vai tender a ser mais sintético naquilo, porque é o meu jeito, entende? Eu não posso querer fazer um negócio de análise toda, né, rebuscada. E até pode ter uma análise profunda, mas ele vai ter que ter uma, vamos dizer assim, uma síntese, uma maneira de colocar as coisas, de uma maneira que eu acho que tem que ser, seguir uma ordem mais, sei lá, mais lógica, né, que eu acho que seja mais fácil de entender, encadeamento, não sei. Mas, enfim.
Agora, Eu você penso colocou aí mais algumas coisas escritas, né? Você colocou a própria enciclopédia, né? Que eu coloquei. estaria indo nessa linha dela. Né? E sim, o próprio verbete resgate, poderia ser, mas assim, não eu pensou pensar de caso especificamente, pensado, né, que a autocompilação vai ser para o autorrevezamento, pode ajudar, mas eu não cheguei a fazer essa relação direta. Não. Agora, tem uma pergunta aqui genérica, depois se quiser você pode... Gostaria de saber, claro que na medida do seu belo conhecimento, ao qual estou aprendendo imensamente a respeito, se Saint-Germain é um serenão ou já é uma consciência livre, segundo a escala de evolução das consciências da Conscienciologia. Bom, gente, eu não sei se alguém aqui tem alguma informação sobre Saint-Germain. A única informação que eu tenho é que o professor Valdo já falou, só, mas eu mesmo, deu minha vivência, eu não posso falar. Mas você já ouviu o professor Valdo falar especificamente de Saint-Germain? Não, mas sobre serenão e... Não, que eu saiba, não é nada disso, né? Não, nada disso. Eu também não... Eu já li alguma coisa sobre Saint-Germain e tudo. Então, assim, o que eu queria falar para você? Assim, duas coisas, né? Parece que você não está há muito tempo na Conscienciologia e tal. É assim, se a pessoa foi muito conhecida, muito badalada, entra assim na linha mais do místico e provavelmente está longe da condição de serenismo, né? A gente sabe que os serenões são seres anônimos, não no sentido de viverem isolados no fim do mundo, ou nos confins, não é isso, mas eles se colocam de modo anônimos, ou seja, eles não permitem que a gente os identifique enquanto serenões, tá certo? Por quê? Porque isso ia trazer muito problema. Em primeiro lugar, para nós mesmos. Em segundo lugar, provavelmente para eles. Mas mais para quem está em torno, para quem está abaixo, né? Porque eles têm tanto poder, tantas condições, tantos atributos fora do nosso conhecimento, que isso não traria, assim, grandes vantagens para a gente estar identificando. E, assim, e aí também... que eu queria sugerir, então a gente não tem, que me conste, eu nunca ouvi nenhum pesquisador da Conscienciologia estudar Saint-Germain assim a fundo, não conheço. Sei de pessoas de fora, por exemplo, pessoal da teosofia, que estuda, enfim, mas aqui na Conscienciologia, não. Se alguém souber, enfim, pode ajudar. E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante para você é que você tenta, não sei se você conhece o Conscienciograma, que é o livro que o professor Valdo escreveu, e esse Conscienciograma ele faz uma medição, em cada página de abordagem, você tem o item de 1 a 20, quanto mais se aproxima do 20, ali é a condição do serenão. Então, uma dica que eu acho que para você, se você tem muito interesse nessa personalidade, é tentar usar o Conscienciograma com o que você está estudando, já estudou, conhece sobre essa personalidade. E aí eu tenho a impressão que você rapidamente vai chegar a alguma conclusão assim de cara. Não, está longe, não é bem assim, é outra linha. É uma experiência interessante que você pode fazer. Não sei se você já tem o Conscienciograma, mas você pode... Eu acho que o Conscienciograma não tem, é gratuito online, mas enfim, você pode adquirir pelo site da Editares, tá certo? Esse livro é muito interessante para isso também, né? Em primeiro lugar para nós, em segundo lugar para alguma personalidade que você esteja estudando e claro que você tenha informação autobiográfica da pessoa. Você quer falar, Sim, Rômulo? o que eu, ia sugerir para a pessoa, ela fazer uma autocompilação, vamos dizer assim, a respeito do Saint-Germain. Ler obra de vários biógrafos, por exemplo, prestar atenção se por acaso o biógrafo não endeusa muito a própria personalidade da pessoa biografada, que é muito comum. Então, tipo assim, né, você tentar ver, por exemplo, o ambiente, o contexto onde a pessoa viveu, então vai lendo sobre a história. Tudo isso aí, às vezes, vai trazer informações que vai te ajudar a entender, compreender um pouco mais como é que era o contexto histórico, né, na época em que essa personalidade vivia. Então, todo esse tipo de informação ajuda para a gente entender o que é que se diz a respeito daquela pessoa, o que pode ser verdade, o que pode ser, na verdade, tem informações mentira. muito controversas. Porque, né, às vezes, então, sobre você vai ver, um autor fala uma coisa, o outro fala um negócio completamente diferente. Então, quer dizer, tem que estudar para chegar a alguma conclusão mais definitiva, né? Posso complementar? E também estudar o que é a teoria dos serenões, ou seja, quais são as características, né?
Claro, para claro. poder fazer esse contraponto, entender quais são Claro, os... bem lembrado. né? Ela perguntou também sobre a consciência livre, mas, enfim, a teoria dos serenões aí ensina bem, né? O capítulo sobre a teoria dos serenões está no Pacíficos, não é isso? Não tem, mas tem os 700 experimentos. Não, mas tem um capítulo enorme. É o último capítulo do tratado, exatamente, do tratado Homo Sapiens Pacíficos. Você tem uma parte enorme que você pode ler detalhadamente sobre a teoria dos serenões. É muito interessante, é muito rica. Pessoal, então vamos lá. Professor Rômulo, ainda temos aqui 2 perguntas. Como uma pessoa dispersa conseguiria construir a autocompilação do conhecimento? A pessoa dispersa. Talvez a própria autocompilação do conhecimento ia ajudar ela a ser mais concentrada, né? Que a ideia aqui é a pessoa fazer o quê? Uma sistematização, né? Ela vai fazer isso de uma maneira mais sistemática, de uma forma mais até metódica mesmo. Então isso evita, vamos dizer assim, ou ajuda a diminuir talvez essa dispersão, né? Que é cada hora a pessoa está pulando de galho em galho, estuda uma coisa, estuda outra, estuda uma outra. A pessoa pode, né? Eu acho que é saudável a gente ter várias áreas de estudo até simultânea, até para que o cérebro você tenha mudança de bloco e tudo. Mas é aquela coisa, você tem que ter, né? Usar um termo da informática, o ponteiro marcando onde é que você parou naquele assunto ali, para na hora que você volta, você pega da onde você parou, para você não perder. Então, eu acho que essa autocompilação do conhecimento, que é fazer esse inventário mesmo, todo esse processo, e organizar isso, isso aqui é organizar na cabeça e organizar fora também, no armário, na estante, de uma maneira que fique mais fácil para você localizar toda a informação e conhecimento que você precisa. Agora, existem técnicas específicas para a pessoa que tem, acho que, dispersão, para ela poder lidar, né, com a questão da concentração. Mas eu acho que se uma pessoa tem problema de dispersão, ela tem que procurar desenvolver coisas que sejam mais, que exijam mais concentração. Tipo, por exemplo, o pessoal fala muito de fazer quebra-cabeça, montar aquelas quebra-cabeça com milhares de peças, por exemplo. Vai exigir, a pessoa lá pelas tantas vai estar, né, dando vontade de parar, mas ela segue até o final. Acho que com o tempo a pessoa vê que ela consegue, não tem nenhum problema assim mais sério que impeça ela de ter concentração naquilo que ela está fazendo, né? Agora eu concordo, eu acho que a própria técnica da autocompilação pode ajudar muito, né, a pessoa dispersa. Agora, professor Rômulo, na página 1, em Fatologia, 5ª linha. Você traz o conhecimento desperdiçado. Atravessa uma fase de desconstrução cosmoética e coloquei entre parênteses minha atividade como artista plástica. Essa atividade perdeu completamente o brilho. Sinto constantemente que eu não deveria estar ali. Amigos e familiares me questionam muito e alguns dizem, isso é esnobar seus talentos. Já ouvi muito isso. É um fato, não consigo mais nem chegar perto. Certa depressão vem se colar a mim. Como você classificaria essa situação? Não, aí às vezes é uma questão porque você está mudando de área, por exemplo, você está, né, acha que já fez aquilo demais, inclusive em outras vidas, e não quer continuar repetindo, que é o processo da automimese, então você decidiu mudar de área. É normal também que as pessoas que estão convivendo com a gente, que têm aquela imagem da gente, ficam tipo, poxa, mas como é que você vai largar isso? Por exemplo, eu nunca fui músico profissional, toquei durante muitos anos, mas o dia que eu falei, agora eu não quero mais estudar música, não vou mexer mais com isso. Aí a pessoa, como assim você não vai tocar mais? Mas se eu não quero, qual o problema? Agora, observe, isso é uma coisa, né? Eu não estou fazendo uso direto, né, da música no sentido de praticar, porque aquilo profissional, aquilo demanda muito tempo, gasta muito tempo. Não acho que é a minha prioridade, não é meu foco. Mas eu não acho que o conhecimento que eu obtive lá, ele está perdido ou desperdiçado. Entende? E eu uso ele como? Na interação com as pessoas. Quando as pessoas começam a conversar e a falar alguma coisa, por exemplo, a respeito de música, ou não sei o quê, tarará, se eu sei, posso contribuir, eu falo alguma coisa, eu comento, eu trago aquilo, né? Falo como é que é a minha vivência com aquilo. E eu acho que você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com o que você fez até agora de artes plásticas. Né? Então, assim, não é que você vai ter que exercer aquilo. Quando eu falo de a gente dar uso e dar função para o conhecimento que a gente tem, a gente fazer o uso dele, mas nisso é que entra o autodiscernimento. Se a gente tiver um autodiscernimento, a gente vai saber qual é o melhor uso para aquele conhecimento. E mesmo que você, por exemplo, já pelo jeito está
entre aspas, enfadada daquele assunto, né, ou daquela coisa que você fazia antes, né? Mas você provavelmente deve ter aprendido alguma coisa a partir disso daí. E, olha, aproveita para fazer assistência. Na hora em que as pessoas vierem atrás de você e elas vão te perguntar, e por que é que você deixou as artes práticas? Você também pode fazer assistência, ó, por causa disso, disso e disso. Você vai ver quais são, por exemplo, analisar quais são os seus trafores e quais são os seus trafares que entravam, por exemplo, no exercício dessa profissão. Então, você vai ver quais são as suas características que te levou, às vezes, a manter uma profissão que você hoje já não quer mais. Tudo isso a gente pode ajudar para clarear as outras pessoas. Então, como eu disse, até a experiência, entre aspas, ruim, ou que a gente acha que é negativa, se a gente souber olhar para ela com o olho, né, do discernimento, uma coisa mais adequada, a gente pode dar uma função melhor para ela. Certo. Agora, só complementando tudo que você falou, só lembrando você que ela colocou no final que estava sendo acometida de uma certa depressão. Toma cuidado, fica alerta para ver se não são os seus guias cegos, né, que a gente coloca. Você saindo de uma área de arte, né, que tem todo um glamour, tem toda uma série de apelo, a sociedade, né, corteja, vamos dizer assim, os artistas, e claro que você deve ter naturalmente as companhias extrafísicas afeitas a esse holopensene. Então, do momento que você busca fazer uma ruptura com ele, se voltando mais pelo que nós entendemos, né, professor Rômulo, para uma questão mais tarística, mais mental somática, isso exige uma ruptura extrafísica com as suas companhias extrafísicas. Então, você tem que ficar bastante firme e atenta a isso, para você não se deixar levar para uma condição que você optou por não mais ter e ficar aí tendo momentos aí de depressão ou de não estar passando bem em função da vontade, do querer de consciências que não tem a ver com o que você quer. Então, fica lúcida para isso, fica bem atenta. E mais uma dica também que a gente dá é você realmente focar em alguma coisa bem específica, mais mental somático, intelectual, que tenha mais a ver com o processo evolutivo mais especificamente, né, professor Rômulo? Que a gente sabe que sempre tem, né? Qualquer profissão, mas realmente mais... No caso, por exemplo, quando a pessoa tem uma relação assim, vamos dizer, às vezes ficou muito tempo com aquilo e ela quer mudar de área, às vezes é saudável, vamos dizer assim, ela tentar se abster mesmo durante um bom tempo da prática ou do uso daquilo, para que ela, tipo, entre num outro holopensene, se readeque. Aí depois ela pode ter uma outra visão, um outro olhar sobre aquilo mesmo que ela fez antes, né? Então, isso é razoável a pessoa fazer isso. Eu fiz isso também, por exemplo, com a música, a mesma coisa. E eu acho que valeu muito a pena. Hoje eu tiro proveito, mas eu não preciso exercer mais a música, por exemplo. Não tenho essa necessidade. Muito bem. Vamos, então, finalizando. Pessoal, obrigada a todos, tertulianos, teletertulianos. Professor Rômulo, aguardamos aí mais centenas de verbetes, tá certo? Muito obrigada. Então, os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 19 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 10 online. Temos o recado do Ricardo sobre debate no CAEC, a Cíntia sobre o curso CIP do IPC. Agora com vocês, Eliana, com o programa Amigos. Boa tarde. No verbete de hoje, na fatologia, o último item diz: a enciclopédia da conscienciologia na condição de compilação do conhecimento evolutivo dos intermissivistas. Isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. E a gente convida você, então, a se tornar um amigo dessa enciclopédia da conscienciologia, ou seja, se tornar um mecenas cosmoético, um arrimo financeiro, né, dessa mega GESCOM. Você entra em contato com o CAEC pelo telefone 45, que é o código de área da cidade, 35 25 26 52, e pede para ser amigo. Essa contribuição financeira pode ser parcelada em até 12 vezes pelo seu cartão de crédito. Ou então entre no site www.enciclopediadaconscienciologia.org e lá você encontra um link para se tornar amigo. Muito obrigada. Boa tarde a todos.
Gostaria de convidar todos os tertulianos e teletertulianos para o debate aqui no SEEC, que ocorrerá nesse próximo domingo, das 15 às 17 horas. O tema será Reconciliação Grupocármica, Desafios e Sucessos. Nesse debate eu vou apresentar, então, as minhas vivências com a reconciliação no meio familiar em que eu vim. Vamos ter um debate e, por fim, vamos ter a aplicação de uma técnica de terapia de família que visa reconhecer focos importantes de reconciliação dentro do núcleo familiar. Aguardo a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O IPC de Foz do Iguaçu os convida a participarem do CIP, o curso integrado de Projeciologia, que é um curso introdutório à Conscienciologia, porém aprofundado também. É um curso de 50 horas aula e serve como pré-requisito para outros cursos mais aprofundados também. O curso vai começar dia 29 de setembro e vai terminar no dia 15 de dezembro. Serão 10 domingos e o curso vai ocorrer das 8 da manhã às 13h30. Para mais informações e inscrições, podem ligar no IPC. O telefone é 2102-1448 ou podem ligar também para 9818-0454. Os professores são o João Ricardo Yamazita, eu, Cíntia Alves, a Tainara Paulon e a Lucimeres Biela. E estão todos convidados. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Finanças Interassistenciais. A especialidade é Interassistenciologia, de autoria do professor Marco Facuri. Obrigado pela sua presença e até amanhã.